você que está ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura. Produtos maravilhosos como Sunhealth, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO. O TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. Se você tá aí com todo esse problema, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura, né, doutora? Exatamente. QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura. Galera, bem-vindos de volta. Gratidão a cada um de vocês que está acompanhando aí o programa Conexão que Cura. Gostaria muito de agradecer a audiência de todo mundo. Agradecer a galera que está participando aí dos sorteios também, que está sendo um arraso. Agradecer os nossos patrocinadores que fazem isso daqui tudo acontecer também. Agradecer a Lu, já novamente, Lu, obrigado pela parceria. Obrigada, galera aqui do estúdio Podesticando. Aqui, ó, suporte total, então eles passam aí nosso comercial, se você quiser vir gravar aqui também, chama os meninos lá, tá? Obrigada de novo, hoje, olha, vocês não têm ideia do que a gente tem aqui nessa noite, vocês não sabem o que vai rolar, a gente tá com um convidado super especial, que eu marquei para não esquecer, né? Vamos lá. Ele é empresário, especialista em marketing inspiracional, mentor de negócios e estrategista de vendas. Galera, nós estamos aqui hoje com o Francisco Moraes. Francisco, obrigada pela presença, por você estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. Gratidão mesmo. Eu já te conhecia, né? Então, eu sei que assim, hoje a gente vai agregar muito para essa galera aí que está acompanhando. Pessoal, não perca, fica ligadinho aí até o final, que o Francisco vai, ó, cheio de história pra gente, hein? Boa noite, Lu. Boa noite, doutora Patrícia. Hoje eu quero dar as boas-vindas ao Francisco. Conheci ele através de uma amiga. Ele fazia as fotos. E hoje o rapaz está aí, ó. Porque esse monte de coisa que a doutora Patrícia falou, ele é 1001 utilidades. Seja bem-vindo, Francisco, ao Muito Conexão obrigado. que Cura. Obrigado, gratidão. Prazer imenso estar aqui e poder participar com vocês. Então, vamos lá, vamos... Bora esquentar. Então, hoje a gente tem algumas perguntinhas para ele. E vamos começar aí para esquentar esse friozinho, né? Francisco, fala um pouquinho pra gente como que era esse trabalho aí que você fazia de vendas aí, né, no Farol. Bom, eu praticamente comecei a fazer, de fato, mudar um pouquinho a minha vida financeira ali. Foi vendendo meias nas ruas, no sinal. Vendia nas ruas primeiro. O que aconteceu? Como eu não sabia vender, não sabia conversar direito, eu era muito tímido nessa época, então eu não conseguia fazer a venda, não conseguia vender a meia em si. O que acontecia? Eu ficava muito frustrado. Eu ficava o dia inteiro, andava muito, oferecia para uma galera, mas ninguém comprava. E eu falava, meu, o que está acontecendo? Isso me deixava muito frustrado, muito magoado. E eu lembro que eu chorava de verdade, assim, chorava igual uma criança mesmo. Eu falava, meu, o que está acontecendo? Mas eu pedia para Deus, Senhor, me ajuda, eu vou vencer nisso aqui. Entendeu? Então, assim, no caminho, o que eu percebi? Que eu não estava só vendendo meia. Para mim, eu estava vendendo uma esperança, né? Não só para mim, mas para quem também me ouvia, que eu sabia que tinha algo maior. Não era só vender, não era só o produto. E ali, cada pessoa, para mim, era uma oportunidade de melhorar minha comunicação, de perder minha timidez. E mesmo eu sem vender nada, nenhum dia, às vezes eu voltava sem nenhum centavo, eu falava, amanhã eu tô aqui de novo. Eu só vou parar o dia que der resultado. E eu fui todo dia, até que eu comecei... Persistindo, a persistência, né, doutora Patrícia? Persistir sempre, gente. A caminhada não é fácil do empreendedor. A vida do empreendedor não é fácil. Desde que esteja pequeno, grande, médio. Então, assim, a caminhada é longa. Às vezes, olhar é fácil, né? Quando você olha para a pessoa, vê que ali está prosperando. Aí você fala, nossa, eu não consigo. Mas o que você fez para poder mudar a sua realidade? Né, doutora Patrícia? Exatamente. Como a gente está vendo aqui essa história maravilhosa, eu imagino, Francisco, que realmente, assim, não deve ter sido fácil. Você fazia vendas, era de porta a porta, comércios, como é que era? Tipo, galera mesmo que tá ali no ponto de ônibus, era assim que funcionava? Primeiro eu tava de porta em porta, né? Andando na rua e abordando todo mundo ali.
E depois que eu fui pegando o jeito, eu parei de ficar andando em porta e fui pro Sinal, onde eu tive a ideia de colocar um Pix, o número do Pix e também o QR Code Olha aí. na etiqueta da meia ali. Então, o que eu percebi? Às vezes a pessoa queria comprar, mas não tinha tempo, porque o sinal abria. Fecha rápido. Aí eu perdi a venda. Falava, mano, não é possível. O que eu posso melhorar nisso aqui? Então, eu coloquei o Pix ali e a pessoa levava. E isso, além da pessoa levar, ela às vezes comprava, ela pagava além. Eu vendia meia por R$15, por exemplo, ela mandava 50, mandava 80, mandava Olha, que 100. show! Então, assim, cara, então eu vou fazer isso aqui para financiar meu propósito, porque eu não quero viver só disso aqui, né? Não quero só vender meias, eu quero inspirar pessoas, ajudar pessoas com a mensagem que elas já têm e que pode ajudar outras pessoas. Inclusive, eu acredito que essa história foi o que fez eu chegar até aqui hoje, por exemplo. Eu senti que eu preciso vencer isso aqui. Isso aqui vai ajudar outras pessoas de verdade. Porque que autoridade eu vou ter de falar, pô, eu consigo te ajudar, fazer você vender a tua história, fazer você monetizar aquilo que você sabe muito bem, sendo que eu não tive coragem de romper, né? Então eu vendi de porta em porta, depois eu fui pro Sinal. E aí quando eu comecei a fazer dinheiro com isso, eu fui financiando aquilo que eu realmente amo fazer, que é ir pro Instagram, levar a mensagem, ajudar outras pessoas. Então, a questão aí, Francisco, que eu percebo você falando, foi ali uma experiência que você trouxe para poder você ter outros projetos, né? Ali impulsionou você a crescer mais, né? No propósito que você desejava e você queria. Isso, porque quando eu saí do meu trabalho convencional, eu trabalhava na marcenaria antes. E aí eu estudando muito sobre mentalidade, inteligência emocional, PNL, essas coisas. Você já gostava, então na verdade você já gostava desses temas antes, né? Isso. Sempre gostou, entendi. Tudo começou assim, né? Na verdade, eu sempre era um cara comum, normal, que tinha um carro rebaixado com som e gostava de balada. Essa era a minha vida. O jovem brasileiro. 25 anos, até meus 25 anos só fazendo isso. Aí um dia eu fiz uma pergunta pra Deus. Eu falei, Deus, por que as pessoas sofrem tanto? Eu já estava cansado dessa vida, tá? E até quero falar aí pros jovens que você tá vivendo disso hoje, de balada, achando que esse vai trazer alguma coisa na sua vida. Não vai, cara. É só uma fuga que você tá fazendo para não assumir a responsabilidade da sua vida, tá? Então, assim, para com esse negócio o mais rápido possível. Então, eu fiz essa pergunta para Deus. Senhor, por que as pessoas sofrem tanto? Ele falou, é porque falta conhecimento. E naquele momento eu senti que era para mim. Sim, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu senti. Eu falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar a ajudar outros que tá passando por isso, né? E eu senti aquilo, só que eu não atendi no início. Eu fiquei meio que fugindo. E aí depois eu comecei a ouvir uma vozinha que falava exatamente assim, ó, vai pra igreja. Vai pra igreja. Eu fiquei uns 3 dias ouvindo isso. E eu fugindo. Até que eu decidi ir pra igreja. Aí eu fiquei pouco tempo também, uns 7 meses. Aí eu fui expulso da igreja. Eita, Laia! Meu Deus do Fui céu! expulso da igreja. Porque eu questionei o pastor lá, né? Eu fiquei muito curioso em saber quem era Jesus de verdade. Sim. Por que tinha tantas coisas que você não podia ouvir? Música secular, algumas comidas, alguns tipos de roupa. As Então, regras ali no muita local, regra, né? Eu falei, tá, deixa eu ver quem que Jesus era então. O que ele fazia? O que ele comia? Onde que ele ia? Como que ele conversava? Aí eu fui estudar ele e entendi. Aí o dia que eu falei pro pastor que não precisava ter medo dessas coisas, que Jesus sabia quem ele era em Deus, por isso nada podia prejudicar ele, e eu sabendo quem eu era em Jesus, eu também ia conseguir qualquer coisa, aí ele ficou preocupado. Ele não gostou disso. Aí a gente teve uma certa bate-boca ali. Você foi estudar realmente a palavra de Deus para você compreender, né? Isso, entendeu? Por isso que eu sempre falo, gente, eu sou católica, apostólica, romano, mas eu respeito todas as religiões e sempre falo, o importante é você levar Deus no seu coração, é você ser honesto, né? É você não desviar seu caráter. E eu acho que é o que o Francisco está falando, querendo dizer para vocês. Exato. Né? É o respeito à palavra de Deus, acreditar que Deus está acima de tudo e à frente de tudo, porque só assim a gente conquista os nossos objetivos, os nossos propósitos. Acredito que esse programa Conexão que Cura é para trazer isso para vocês. Eu sempre falo para a doutora Patrícia, né? Porque a gente fala muito de Deus, a gente sempre lê uma palavra de Deus, né? Uma reflexão para vocês no final do programa. E eu acho que é isso. Se você está aí, você está com algum problema, coloca na mão de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida e vai prosperar. E nada, o que a gente sempre fala, nada no excesso é bom.
né? É a minha opinião. Eu acho que nada no extremo é bom. Então, vamos respeitar a opinião do colega. Se às vezes, assim, eu não concordo com esse tipo de atitude que o Francisco, por exemplo, levantou aqui, porque eu acho que, assim, principalmente os líderes, né, religiosos, eles têm que ter um pouco mais de empatia e entender que, assim, a curiosidade é comum do ser humano, né? Até a gente aí, às vezes, quer entender uma outra religião. Ah, mas porque na religião tem os santos, no outro é um terço, no outro é não sei o quê. Então, eu acho legal a pessoa ir buscar conhecer, ao invés de querer julgar, e ter um pouco de empatia e respeito. Galera, vamos respeitar aí, porque a intolerância religiosa hoje em dia também está bem alta. Então, acho que é legal que o Francisco está falando aí, para a gente também abordar. Como a Lu falou, a gente não levanta aqui bandeira de religião nenhuma, mas a gente crê muito em Deus. E a gente sempre traz, né, Lu, a questão do Deus na nossa vida, de proteção, lê a cápsula aí no final. Então, fica o recado para vocês também, que independente da situação que você passe, busque a Deus, que no final tudo dá certo. Francisco, voltando aqui, deixa eu te falar, que você ia engajar, eu falei, olha, ele voltou no assunto da meia, bora seguir. E aí, você estava lá vendendo as suas meias, teve essa ideia, tipo assim, eu consigo levar isso para outras pessoas, né? Que você teve essa coisa que você falou que já gostava, né? Dessa questão do marketing. Como que surgiu mesmo, assim, você entrar para a internet e lidar com esse marketing e a parte da mentoria e cuidar de pessoas e ajudar outras pessoas? Como que surgiu tudo isso daí? Então, aí a partir desse momento que eu senti mais confiança, né, de saber quem eu era em Jesus, eu pedi para Deus, Senhor, me tira daqui, da cidade que eu morava, né? Falei, aqui eu não vou conseguir, porque a galera em volta era sempre da mesma, balada, essas coisas. E você não era aqui da região? Você era não, vim de Ribeirão Preto, interior. Ah, tá, você era do interior, isso. Certo. Aí, uma semana, um amigo de São Bernardo do Campo me liga, falando assim, e aí, você já tá pronto para vir para São Paulo trabalhar aqui comigo? Assim, já brincando assim, sabe? Eu falei... Que bacana. Não, mas como assim? Quem é que tá falando aqui? Ele falou, não, eu vi uma foto sua, um vídeo seu trabalhando de marcenaria no Facebook. E aí eu gostei de você, tô te ligando aqui para saber se você quer trabalhar comigo. E eu não conheci o cara. Uma semana depois. Nossa, você vê como é Deus mesmo, né? Deus trabalha, né? Aí eu tinha alguns contatos em São Paulo, perguntei, quem que é esse rapaz aqui? Mandei foto e tal. Aí todo mundo, um cara muito bom, educado, não sei o que, pode ir que vai dar certo. Aí eu fui trabalhar com ele aqui em São Bernardo do Campo. E esse cara me inspirou de verdade. Ele era muito educado, ele trabalhava muito bem, ele não aceitava, ele trabalhava de marcenaria, por exemplo, a gente fazia essas mesas aqui. Ele não aceitava nada, nenhum quebradinho assim que fosse, ele trocava isso aqui tudo, se fosse o caso. Mas ele não aceitava um serviço ruim. Mal feito. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu era um cara reclamão, eu não tinha foco pra nada, eu só queria curtir a vida doidada e tudo mais. E eu comecei a observar, e aquilo me gerou uma curiosidade. Eu falei, como que eu consigo ser assim? Como que eu tenho essa mentalidade? E aí, sabe aquela famosa pesquisa que todo mundo vai no computador e fala assim, como ganhar dinheiro na internet? Eu pesquisei o contrário, eu falei, como mudar a mentalidade? Aí foi que eu conheci inteligência emocional, PNL, psicologia, fui conhecendo grandes filósofos, né? E fui estudando, e isso chegou abriu um tempo sua mente. Que eu falei, eu já sei coisa suficiente que eu consigo ajudar alguém. Aí veio a vontade de ir pra mentoria. Aí o que eu fiz? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pesquisar sobre inteligência emocional. Eu comecei a achar muita palestra gratuita, principalmente do Polozzi, na época, 2-3 anos atrás. Parecia muito anúncio do Polozzi, a palestra de inteligência emocional, e não sei o quê. Eu ficava me inscrevendo em todas. Eu ia em todas. São Bernardo, São Caetano, Santo André. Até que eu conheci Barueri, Alphaville depois. Aí conheci o Pablo, essa galera toda. Mas antes, eu ia em muita palestra gratuita. Aí eu fui tendo essa vontade. Até que eu pedi demissão do meu trabalho e fui para Barueri. Aí eu me dei com a questão das vendas. Eu não sabia vender. Eu só sabia trabalhar nisso aqui. Eu só sabia marcenaria. E aprendi tudo que eu estudei sozinho e aprendi o mínimo de comunicar essas coisas. Mas era muito tímido. E aí foi onde tudo deu errado, assim. Eu falei, eu não sei vender, eu não sei comunicar. E aí eu passei muita necessidade nessa questão financeira. Aí eu fui desbravando nas vendas de meia. Aumentei confiança, comecei a fazer dinheiro. Falei, mas meu foco é mentoria, é palestrar, é fazer conteúdo, entendeu? E isso me ajudou bastante, fez eu perder meus medos, minhas travas, minha vergonha. Eu acho que o principal é começar, né? Igual você tá falando, você era um rapaz tímido, vergonhoso, mas você sentia essa necessidade de expor, saber, né, na verdade, expor o que você tinha de conhecimento. E eu acho que isso é o mais importante. A gente também teve outros convidados aqui que também, né, Lu, focam sempre nisso. Então, você que tem vontade, gente, só começa. Vai lá. A Yasmin até brincou, uma outra convidada, ela começou com o celular que não tinha nem os botões direito. A imagem, às vezes, não vai estar legal.
o som às vezes não vai estar legal, a iluminação da sua casa não vai estar legal. Gente, só começa. Se você tem esse desejo, como o Francisco tá falando aqui, vai. Porque crítica vai ter mesmo, entendeu? As pessoas vão falar, você não comunica bem, né? Sei lá, a sua roupa, o seu cabelo, lá, sempre vai ter. O importante, galera, faz isso aqui, ó. Sabe? Fecha o seu ouvido. Se você tem um sonho no teu coração, vai atrás, como o Francisco citou. Olha que história maravilhosa. Ele era uma pessoa tímida, mas ele sabia que aquele conhecimento que ele tinha, aquele desejo de expor para fora, ele necessitava, né, estudar um pouco mais comunicação, vendas e tudo mais, e ele foi atrás. Então, assim, a gente já falou isso anteriormente, fica novamente a dica, se você tem vontade de fazer alguma coisa, não fica parado. Busca aí, igual ele falou, tem YouTube, tem palestras de graça, tem um colega, às vezes um network, café de mulheres, encontro de homens, empresários. Então, assim, vai atrás, que você vai conseguir buscar e vai conseguir alcançar. É só buscar, não fica parado. Como que a gente falou no outro programa? Não seja planta, vai atrás. Gente, quando eu comecei, é legal falar disso aqui. O meu celular, ele nem pegava direito. A câmera, nossa, toda borrada. Eu morrendo de vergonha. Eu gravava o vídeo 50 vezes e apagava. Aí eu falei, não vou apagar a minha história. Eu tenho uma história. Então, eu comecei a mostrar meu trabalho no salão, né? E foi assim que foi deslanchando. Então, quando surgiu a oportunidade da gente começar a gravar esse programa, eu fiquei morrendo de medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai sair voz? Porque aqui é totalmente diferente, né? Várias câmeras, né? Tem um monte de gente aqui. Por trás desse programa maravilhoso tem a produção, né, gente? Então, a gente fica meio que com um friozinho na barriga. Mas, assim, só vai. Comece, não importa o que vão falar de você, e deixa falar. E é melhor falar no digital do que no orgânico. No orgânico você não ganha nada. E no digital você tem ali um engajamento, né? Né? Só ajuda. Isso ajuda pra caramba. A pessoa fica atrapalhando, ela vai lá comentar, fala, top. Exatamente. Gerando conteúdo. Mas, Francisco, fala um pouquinho pra gente desse marketing, né? Dessa conexão, de tudo isso aí. Explica um pouco pra gente aqui. Então, aí com essa vontade de me tornar palestrante, ajudar pessoas, o que eu fazia? Eu treinava muito sozinho para cadeira. Colocava várias cadeiras na minha frente, assim, e ficava... Como se você estivesse palestrando já mesmo. Isso, ali, eu fingia que tinha várias pessoas me assistindo, eu ficava treinando, palestrar. Então, eu estava melhorando a minha comunicação. Eu tinha medo de gravar um vídeo, vocês não fazem ideia. Tirar uma foto era um terror. Meu primeiro vídeo eu gravei, eu lembro que lá mesmo na marcenaria, senti vontade de gravar um vídeo, eu falei, cara, eu não consigo. Mas eu tenho que arriscar. O que eu fiz? Eu me escondi da galera que tava ali, fui atrás de uns pés de cana, peguei o celular e ficava ali, minha mão tremia, assim, parecia que eu ia morrer. E eu acho que eu falei algumas... Esse vídeo tá no YouTube, aliás, eu postei ele até hoje lá. Já vou lá corear. Meu primeiro vídeo, eu travando, morrendo de vergonha, gravei e postei esse vídeo, sei lá, um mês depois, eu acho. Porque eu não tinha coragem, só ficou ali guardado. Mas aquilo ali já ativou algo dentro de mim. Então, eu ficava treinando para as cadeiras. E aí, como você perguntou, um dia eu estava na sacada da casa que eu morava e eu pensei, beleza, eu estou praticando bastante, mas até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou andar com gente que realmente faz isso aqui para me ver? Aí eu pensei assim, tá, quem mora aqui perto de mim que pode me ajudar, me inspirar a levar isso para as pessoas? Eu lembro que eu parei assim, era à noite, umas 8 horas da noite. E eu fechei os olhos assim, cacei na minha mente assim, ó, quem faz o que eu faço? Quem pode me ajudar? E eu não encontrei ninguém na minha redondeza ali. Sim. Aí eu pensei comigo, beleza, cara, não tem ninguém que me inspirar, só tem galera que faz a bagunça que eu parei de fazer. Eu falei, tá, se não tem ninguém que me inspirar, então eu vou ser essa pessoa. Eu vou continuar, eu vou me tornar alguém que inspira as outras pessoas. Vai ser referência. Eu acredito que ali nasceu esse tal do marketing inspiracional, mas eu não sabia exatamente o que era. Mas foi isso que ficou no meu coração. Eu preciso, então, ser alguém que inspira outros, já que não tem ninguém quem me inspirar. A gente tem que buscar o eu, né, isso. Francisco? Aí Primeiramente... eu foquei mais mesmo, muito, até que eu tive a coragem de sair, de pedir demissão. Assim, larguei tudo, coloquei minhas roupas no porta-mala do carro, que eu tinha, o carro e as roupas. E fui pra onde as pessoas faziam, que era a cidade que eu conhecia, era Barueri, Alphaville. Eu falei, lá tem um monte de palestrante, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai todo dar mundo certo. vai nessa direção, né, Patrícia? A gente foi em vários... Vai dar certo. A gente foi em vários, né? Palestras lá palestra em Alphaville, gente, é o berço ali dos palestrantes. Você que tá aí querendo seguir esse rumo aí, né, Francisco? Verdade.
Tem que andar com quem tá fazendo. Tem que Na ver. verdade, você tem que procurar... A gente sempre fala de energia, eu e a Patrícia, a gente tem isso, essa energia positiva. A gente sempre busca pessoas que estão na mesma vibe, na mesma positividade, porque coisa negativa, gente, é o que mais tem nesse mundo, hein? Então, a gente tem que buscar para poder se fortalecer, porque senão você enfraquece, você fica fraco. Aí você não consegue. Aí você precisa acreditar. Que nem marketing inspiracional. Não tem ninguém que fala disso. Não tem... E aí, o que é isso? De onde que veio isso? Você precisa acreditar em algo que é teu, pô. Entendeu? Você vai criar um negócio Único, do né? zero. É, único, autoral. Você vai criar um negócio do zero, as pessoas vão ouvir e vai falar, não tem nada a ver. Esse negócio aqui, como que não sei o quê. Não é o que você percebe. É como eu me percebo. É Sim. como eu acredito no que eu acredito. E vai acontecer. Isso é só muito o começo. bacana. No começo, as pessoas dão uma assustada, porque assim, a gente tem um produto único. A Patrícia, ela criou uma vitamina por causa de um problema de saúde que ela teve, né? E ela não via nenhum tipo de vitamina que ela pudesse tomar e não prejudicar mais a saúde dela. E eu criei a TCO por causa da pandemia. Porque eu via várias pessoas precisando de mim e Deus tocava muito no meu coração para mim poder criar algo para aquelas pessoas. E foi aí que foi a inspiração para criar o TCO, que é a matéria-prima dele, né? Totalmente eu criei desde o zero e ajudei muitas mulheres na pandemia. Fiquei aí quase 4 anos aí ajudando todo mundo sem cobrar um centavo e é só gratidão. Uau. Eu acho que é isso. A gente tem que realmente se cercar de pessoas, né? Que estão ali no mesmo foco da gente. Exatamente. Até chegar, igual a Lu falou, nesse processo que a gente está aqui nesse programa hoje, demorou um pouco. Demorou mas a bastante. gente já estava conectada atrás das telas, porque eu tinha Exatamente. muito isso também, igual você falou, sabe, Francisco? Eu acho que, assim como eu, como a Lu, por isso que a gente se uniu, você tem que realmente ter alguém ali junto com você que tem o mesmo propósito, a mesma visão. Não adianta você querer, acho que, mudar de vida e você ficar na mesmice, né? Acho que a palavra é essa. Sim. Você continuar no mesmo meio, aí você olhar... Muito bacana que você teve essa noção, né? De que, tipo assim, peraí, deixa eu ver aqui no meu meio. Quem pode me ajudar? Quem não pode? Né? E olhar aquele movimento de bagunça de um rapaz mais jovem e ver que aquilo não ia te acrescentar. Não ia fazer você chegar no seu ponto ideal, que é o ponto de sucesso. Você conseguir ser uma pessoa bem-sucedida e tudo mais, né? Então, é bacana. O que a gente aponta aqui também muito é isso. As pessoas têm que realmente se cercarem de coisas boas. Como a Lu levantou, de coisa ruim, aí o mundo tá cheio. Então, eu acho que se você tem vontade realmente de fazer alguma coisa diferente na tua vida... procure realmente pessoas que já estão lá, né? Abra a mente, porque às vezes a gente também fica um pouco limitado, né? Um pouco com receio. Se a pessoa já está, sei lá, 10, 15 anos fazendo aquilo, gente, ela já passou uma bela de uma trajetória. Eu tenho certeza que algo dali você vai absorver. Assistir não pegou muito bem ali, falar, não entendi. Procura outro, e outro, vai num network, vai numa palestra, como a gente falou, aí em vários lugares, não só aqui em Alphaville, que a gente é aqui da região, por isso que a gente citou, mas procure aí na sua cidade, com certeza, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai achar, coloca lá, network, encontro de empresários, uma palestra com alguém importante do meio que você quer, vai atrás. Como a gente sempre fala aí, Sebrae, fala em Pretec, né? Fala de outras associações comerciais aí das cidades. Tem também essas palestras que ajudam a gente a tomar o pontapé inicial aí e sair do sofá, né? Francisco, agora bora lá. Dá uma dica lá pra galera de casa. O que você acha, assim, que seria ideal para transformar uma ideia num projeto de sucesso? Como fazer esse pontapé, assim? O que você acha que tem que fazer? Bom, primeira coisa, depois de ter a ideia, você precisa entrar em movimento. Você precisa sair do lugar. Tem uma ideia? Beleza, o que eu vou fazer com isso? Entre em movimento. Começa a falar, ou encontra alguém, compartilha com essa pessoa, daí vocês vão ter outras ideias juntos. Tem uma frase, acho que foi num livro que eu li, não lembro o nome dele agora, mas é mais ou menos assim. Quando você se 2 pessoas carregarem uma pedra, e essas 2 pessoas carregam uma pedra, se elas se encontrarem, elas trocarem de pedra, cada uma vai embora carregando uma pedra. Mas se 2 pessoas têm uma ideia, cada uma tem uma ideia, e elas se encontram e trocam as ideias, cada uma sai com 2 ideias. Então, o importante é isso. Bacana. Tem uma ideia? Troca ideia com outras pessoas. Se não tiver alguém com quem você possa trocar essa ideia, vai sozinho. Vai sozinho que no caminho você vai encontrar isso, né? E principalmente acreditar, né? Teve a ideia, entre em movimento, acredita, sem duvidar. Às vezes vai vir a dúvida, vai. Continua. Continua, até... Não é que vai dar certo, já deu certo. A sua ideia ela é boa, só precisa continuar.
Entendeu? Então é isso. Entrar em movimento. Exatamente. E eu acreditar em acredito si, que é isso né? Acreditar, porque se você não acreditar em você, mas ninguém vai acreditar. Eu falo porque a luta da gente tem sido grande, né, doutora Oh! Patrícia? A gente tá Né? aqui acreditando na luta, trazendo empreendedores aí maravilhosos, trazendo cada programa. Eu tô, assim, apaixonada por esse programa. Eu sou suspeita para falar, porque conexão, para mim, é uma palavra, assim, que a gente vive no dia a dia, né? Conexão é se conectar com o outro, né? Você vê no outro algo que outras pessoas não vê. Eu acho que conexão é isso. E é o que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Eu acredito também que é isso. Eu acho que a gente já tinha falado antes, né? Mas complementando é isso. Eu acho que é movimento. Você falou tudo, né? Vida é movimento. Não adianta ter um desejo e você não movimentar e não colocar em ação, né? Eu acredito que o resumo é esse. É você ter... hoje eu tenho a minha empresa, a Lu tem a dela, a gente juntou as marcas, hoje a gente tem esse projeto, tudo assim... Para chegar no que a gente está aqui hoje, teve isso, teve um movimento. Porque a gente só ficava assim, vamos fazer, vamos ver, vamos não sei o quê. Chegou uma hora que a gente falou, não, agora a gente vai amadureceu a ideia, vamos botar para frente. E mesmo assim, a gente ainda procrastina muito, né? Mesmo tendo uma ideia poderosa. Na verdade, se for parar para pensar, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente já sabe tudo. Se você parar para pensar, você tem um minutinho ali, 20 minutos para você pensar sozinho, só você com você, vem assim, ó, passo a passo na sua cabeça. Só que aí o fazer é que trava. Exatamente. Entendeu? Porque as pessoas Põe em elas prática, querem, né? Praticar ali o negócio. Porque trava. elas querem ter a certeza se vai dar certo ou vai dar errado. Eu mesmo passei e passo muito por isso. Muitas das vezes eu me pego tendo o passo a passo na minha cabeça. Só que aí na hora que eu vou travar, na hora que eu vou fazer... Nem posso falar essas coisas. Imagina que isso acontece comigo. Então, a gente passa muito por isso. E algo mais importante é que justamente essas travas, não é que elas são negativas. Na verdade, ela tá apontando para um lado muito bom. É a tua sombra falando com você. Tua sombra. Quando ela fala, por exemplo, você não consegue, ela tá mostrando que você consegue. É que você tá fazendo sempre a mesma coisa. Quando você vai tentar algo novo e você sente que você não vai conseguir, vai dar errado, ela não tá falando para você parar. Esses dias eu fiz um trabalho muito importante comigo mesmo, no meio de uma quadra de futebol. Eu tava ali sozinho e eu pensei em criar um projeto novo. Foi aí que nasceu a IA, depois a gente vai falar disso. E aí eu pensei, cara, como que eu faço esse negócio funcionar? E aí veio na minha mente, não vai dar certo, vai dar tudo errado, você não vai conseguir, não sei o quê. Aí eu abri os braços assim, no meio da quadra e falei, quem é você? Quem é que tá falando aqui? Vem aqui, eu não vou lutar com você, eu quero te abraçar. Aí eu senti medo, vergonha, timidez, procrastinação. E eu lembro que eu me abracei sozinho no meio da praça, assim, ó, da quadra, e fiquei ali, fui reconhecendo todos esses pensamentos. E eu descobri algo, que não existe pensamento negativo. A gente chama ele de negativo, mas na verdade, eu dei um nome pra ele, eu chamei ele de extrapositivo. Você já tem seus pensamentos positivos, que é o normal que a gente pensa, né? Sim. Não, eu preciso fazer, vai dar certo. E aí vem o pensamento negativo, que a gente chama de negativo, mas na verdade não. É o positivo que você já tem e o extra positivo que tu chama de negativo. Quando ele fala não vai dar certo, você transforma ele em positivo. Ele tá te ajudando a confiar em você. Ou seja, você tem que pegar o negativo e dar um significado para ele. Não vou conseguir? Então, pera aí, o que ele tá falando? Na verdade, se eu quiser, eu consigo. Eu tô procrastinando, o que ele tá falando de verdade? Ele tá falando que se você focar, você consegue. Você é muito bom quando você acredita e faz. É transformar esse sentimento, né, na verdade. Você tá com medo? O que o medo quer dizer pra mim? Ele quer dizer que se eu romper esse medo aqui, eu vou conhecer uma versão muito maior de mim mesmo. Então não existe pensamento negativo. É extra positivo. Ele vem pra te ajudar. O que as pessoas não sabem é usar isso a favor. É usar o que você acha que é ruim num ponto positivo. Isso. Muito bom, parabéns. Olha. Nossa, gente, tá vendo? Estamos arrasando aqui, gente. Cheio de histórias, tô amando. Francisco, fala um pouquinho da inteligência artificial e na criação de um posicionamento forte no mercado aí. Chegamos na IA, bora. Chegamos na IA. Falou, chegou. Gente, eu adoro IA, sabia? mesmo? Aprendi tanta coisa. Você é doido, verdade, menino. ensina muito. Você coloca lá, ela faz tudo. Olha que beleza. Né? É isso. IA é top. Engraçado, a IA nasceu justamente vendendo meia na rua. Quando eu ia abordar os carros e eu recebia muito não, o pessoal falava, não quero. Não sei o que, já tenho muita meia, não tô afim agora, e não sei o que. E eu falava, caraca, não tô conseguindo. Aí eu peguei o celular e ficava falando exatamente isso. Olha, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu fazia assim. Sim. Eu contava, fui falar com o possível cliente ali no carro e ele disse que não.
falei com outro ali, falou que não, eu tô me sentindo muito mal, não quero mais fazer isso aqui, quero jogar essas meias tudo fora, não aguento mais receber, não. Aí ele falava pra mim, não, talvez você tá usando uma... Ah, então você usava a IA como sua amiga pra te dar dicas de como melhorar suas técnicas de vendas. Não, era só porque eu não tinha ninguém pra conversar, eu tava vendendo sozinho. Ela era sua amiga ali, só pra direcionar. E você usava, né, faz isso faz muito tempo? Deixa eu ver. Acho que ela não era bem aperfeiçoada como hoje. Não, faz o quê? Já faz uns 8 meses, por aí, quase um ano já. Quase um ano, por aí. Que eu te então conheço já tem um ano já. É? É, porque foi quando a gente foi lá. Então não é tão antigo, não. Um ano ela já tava melhorzinha, já tava mais treinada. E você já tava... Eu usava, mas eu não sabia o que eu tava, assim. Por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei a usar IA, eu ficava olhando pro celular assim e falava, beleza, e agora? Vou perguntar o quê? Entendeu? Eu não sabia o que eu perguntava. Eu fiquei muito tempo com a IA no celular, assim, com o chat GPT, mas eu não sabia fazer pergunta, eu não sabia usar. E aí, naquele período de vender meia, aí eu não sabia quebrar objeção, não sabia conversar, era tímido. Então, e agora e tal? Eu lembrei, e eu contava exatamente assim, olha, eu fui falar ali com a pessoa não quis, eu me senti mal e eu não quero mais voltar lá. Aí ela falava, não, talvez você tá contando uma história errada. Você tá querendo vender assim e tal. Aí eu fui descobrindo, mas eu não sabia ainda. E aí, eu entendi que a IA estava me ajudando a melhorar minha comunicação, onde eu parei de falar só sobre a meia, mas eu comecei a contar uma história. E ali comecei, sem perceber, eu estava contando história, vendendo história e não mais o produto. E começou a aumentar a taxa de vendas. Porque eu falava pro rapaz, olha, eu tô vendendo meia aqui, você pode me ajudar? Geralmente era assim que eu falava. Eu falava, oi, tudo bem? Eu tô aqui em busca de empreender. Sai ali da média, né? Hoje em dia é difícil empreender. Aposto que você também já passou muita dificuldade na vida. Aí o cara já olhava assim, eu não tô vendendo nada, eu tô trocando uma ideia. Aí eu perguntava, você já passou dificuldade hoje para você estar nesse carro, por exemplo, para você conquistar as coisas que você conquistou? O cara geralmente falava, sim, olha, não é fácil e tal, e tal, e tal. Aí eu falava, então, tudo isso porque o GPT já tinha me falado, olha, conta uma história, fala de onde você veio, fala que você tá ajudando a sua família, não é só para você vender um produto. Que show. Então eu contava, cara, eu tô aqui no sinal hoje porque eu pretendo me tornar um grande empresário e a minha família tá passando necessidade e você não precisa levar todas as meias. Se você levar uma, você já consegue me ajudar. E eu não sabia falar essas coisas. E aí eu fui percebendo, entendeu? Aí eu vendi, eu voltava lá. De abordagem. Aí eu vendi e voltava, nossa, deu certo. Eu falei assim, assim, assim. Aí ela falava, que bacana, parabéns e tal. Eu falava, mano, eu não tô sozinho nisso aqui. Deixa eu aprofundar mais. Aí depois eu falava assim, tá, e quando ele fala assim, tipo, por exemplo, não quero agora, então já tenho meia demais, ou seja, as objeções. Sim. Eu falava, e como eu consigo quebrar as objeções? Aí ela me dava todas. E eu lia e ia testar na mesma hora. Você já ia preparado pro não. Como converter a venda ali, né? Entendeu? Aí ele falava assim, e outra. Quando eu ia vender um que eu levava o não, eu já queria parar com tudo. Me dava, porque dava um bloqueio. Muito mal. Ele falava, cara, coloca uma meta. Ele falava, de jeito, coloca uma meta. Fala que você vai vender para 5. Se você tomar 5 não, você senta, respira, relaxa, faz um exercício de mentalização. Aí eu falava, beleza, vou testar. Aí eu levava 5 não vendia, eu voltava e respirava. Aí ele me dava objeção, eu quebrava na hora e vendia. E isso foi indo. Cara, e depois de um tempo eu comecei a usar a IA com mais intenção. Bacana. E aí, o que acontece? Um dia também, depois desse período, já tá fazendo mais dinheiro, não precisar mais ir pra rua, de poder, de fato, sentar, fazer os vídeos, fazer criativo, vender minha mentoria, atrair cliente, fazer reunião. Sim. Eu percebi que a IA podia me ajudar nisso, entendeu? E aí eu comecei a fazer perguntas. Como é que eu podia fazer uma reunião mais persuasiva, entendendo mais a pessoa. Eu odiava estudar mercado, estudar a pessoa, o que ela faz, o que ela gostaria. Então, eu falava a minha linguagem. E isso afastava muito as pessoas. Fazia muita reunião e não vendia. E aí me ajudou a lapidar aquilo que já existia em mim. Então hoje eu ensino as pessoas a fazer isso, né? Não é para substituir você, ela é um espelho teu. Ela te organiza os teus pensamentos e assim você consegue criar o que você quiser. Desde que você saiba, claro, quem é você e fazer boas perguntas. Tem um embasamento do assunto. Acho que é se preparar, na verdade, para aquela situação, né? Minimamente quem é você e saber fazer boas perguntas. Que nem eu te falei, no começo eu não sabia. Eu olhava pra IA e falava, beleza, e agora? Então, tudo, a base é estudo, né? Tem que começar, mas também aperfeiçoar cada vez mais, né? Estudando as possibilidades, o mercado é vasto, tem muita coisa boa. E a gente vai fazendo ali esse reconhecimento de si mesmo, né? Que nem ele falou, vai aperfeiçoando.
Exatamente. E eu acho assim, que a gente tem que parar também, a gente fica meio neurótico, né? Assistindo esses vídeos aí, a IA vai vir, vai destruir o mundo e vai acabar com tudo. Gente, a IA, né, não vou dizer que não existem algumas coisas aí que estão rolando, não existem, mas ela tá aí para ajudar. Então, olha o que o Francisco está dividindo aqui com a gente. A história dele, que ele tinha esse bloqueio. Então, do mesmo jeito que ajudou ele, às vezes não é nesse cenário, mas é em um outro. Por exemplo, eu tenho que fazer uma reunião na empresa e eu não sei bem como me comunicar, como falar. Vai lá, pede ajuda. Ela vai te dar uma estrutura. Como ele falou, não é para você se transformar, mudar a sua essência. É para você ter um direcionamento. Tipo, o que eu poderia falar para ter uma situação mais assertiva? Então, ele vai falar, faz isso, isso, isso e isso. Lógico que você não vai conseguir memorizar tudo, mas na sua mente você já vai ter uma coisa mais programada para você conseguir chegar ali no sucesso, tá bom, galera? E fique ligadinho aí que a gente vai dar uma pausa maneira pro comercial pros nossos patrocinadores maravilhosos e a gente já volta com essa história magnífica aqui do Francisco. Aguenta aí. Roda aí, produção. Gente. Precisa de um momento só seu? No Spa Sensação você encontra tudo para renovar o seu corpo e a sua mente. Depilação a laser, massagens relaxantes, criolipólise, spa detox, com diversos tratamentos faciais e corporais que revelam a sua melhor versão. Agende agora e sinta a transformação. 11 9 9176 1285. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 9 6528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 9 6062 1437. Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries. 11 9 4778 4144 e elas enviam para todo o país. Galerinha, voltamos. Gratidão por você estar acompanhando aí essa história magnífica do Francisco. E você que quer ser o nosso patrocinador também, ver tua empresa aí, ó, lindona na telinha. Entre em contato com a gente no 11 93451 9124 e no próximo programa sua empresa pode estar passando aí com a gente também. Lembrando que hoje a gente tem o sorteio do Pix, R$30. Vamos lá para a regrinha qual que é. Embaixo aqui do vídeo, nos comentários, tá, galera? Lembrando que não é no chat ao vivo, tá bom? Depois você entra nos comentários para ficar fixado lá para eu conseguir pegar o teu nome, tá? Você vai colocar aí hashtag marketing. Hashtag marketing. E aí você vai lá no nosso Instagram também, que é o @conexãoquecura_ e segue a gente para você não perder nenhuma novidade, tá bom? E mais uma dica aí, galera, que eu quero falar com vocês aí, que é uma questão importante. A gente está entrando aí no inverno e a gente está tendo aumento de casos, inclusive chegando a óbito, né, de gripe, pela H1N1, que é a influenza A. Então, fica o nosso alerta aqui do programa Conexão que Cura, para que você se cuide, tome a vacina, não, como na época da pandemia, tá, gente? Não é que você não vai ter a gripe, mas se chegar ao ponto de você ter a gripe, ela vai ter sintomas mais a menos. Então, assim, se você estiver passando muito mal também, estiver com muita tosse, vá, procure atendimento, não deixe se estender, porque a gente está tendo, assim, um caso absurdo de aumento aí de óbitos. Então, é importante a gente se cuidar, tá bom? Um álcool em gel, tá gripadinho já, põe a máscara, não fica aglomerado, vamos se cuidar. Inclusive, no frio também aumenta aí a incidência de AVC, infarto, galera. Por quê? Porque o nosso corpo tá tentando fazer a gente ficar quentinho. E aí, ele vai acabar retraindo aí as veias e artérias, né? O vaso, faz a vasoconstrição, deixa apertadinho. Isso acontece, deixa aí, no caso, a pressão mais alta, ocasionando aí esses problemas de circulação, tá? Então, vamos se manter quentinho, toma um chá quente, põe uma meia, uma touca, não gosta de chá, toma um chocolate quente, enfim, o importante é você se agasalhar
principalmente idosos e crianças de colo, tá bom? Então, vamos se cuidar. O nosso programa aqui, a gente traz bastante assuntos de beleza, de saúde mental, motivacional, mas também são dicas gerais, tá? Como a gente falou aí na semana passada. Então, a dica de hoje é essa. Se cuidem das crianças, dos idosos e de você também, tá bom? Porque aí tá pegando geral, tá, galera? Dos idosos, os mais novos, tá tendo um índice, assim, absurdo de óbito, tá bom? Então, acredito que é esse o recado, né, dona Lu? É isso aí. E lembrando, para complementar o que a Paty está falando aqui, para todos os públicos, tá? A vacina está aí liberada para todas a faixa etária. Mas, assim, em especial os bebezinhos e os idosos, leva aí, né, seu pai, sua mãe, seu avô, para tomar a vacina, porque isso vai ajudar aí a melhorar aí os sintomas, né, da doença. E não agravar, mas vai ter mais leve, como a Patrícia acabou de falar, tá bom? Exatamente. E bora lá retornar? Francisco, vamos lá. Fala pro pessoal aí de casa o que seria o funil de vendas, que todo mundo às vezes escuta falar, mas às vezes a pessoa não entende o que é. O que é esse funil de vendas e o que ele ajuda a potencializar aí as vendas da galera? Funil de vendas, cara, eu lembro que tinha muita dificuldade de entender isso também, né? Uhum. Eu sempre imaginava ali o que os grandes players falavam, aquele funil desenhado assim, os risquinhos. Aí ele escrevia a pessoa que tinha consciência, o não consciente, o que está procurando solução, o outro que já está próximo de comprar e não sei o quê. Eu falava, mano, como? Que é isso, né? Isso aí dá um bug na cabeça mesmo, hein? Que negócio, eu fiquei muito tempo tentando resolver isso na minha cabeça. Funil de vendas nada mais é do que uma conversa comum. Certo. Com uma pessoa que possivelmente, sei lá, deu algum sinal de vida no teu Instagram, no teu conteúdo. Ela curtiu o teu stories, curtiu o teu Reels, deixou um comentário. É um possível cliente, onde você simplesmente manda lá: oi, tudo bem? Vi que você curtiu o meu conteúdo. Me conta mais sobre o assunto que você falou, por exemplo. Certo. Conversa normal. Por exemplo, eu postei um vídeo falando sobre a IA. Muita gente acha que a IA vai dominar o mundo, então elas têm medo e aí ele acaba fugindo desse negócio. Mas não, a IA ela veio justamente para te ajudar, para potencializar você, organizar seus pensamentos e até mesmo tirar você ali do medo de começar. Beleza, aí a pessoa que viu esse vídeo se identifica. Ela curte. Se ela curtiu, é porque de alguma maneira ela gostou. Aí entra o funil de vendas. Eu vou lá e chamo ela para conversar. Oi, tudo bem? Vi que você curtiu o vídeo. Me conta mais sobre o que você pensa sobre esse assunto. Aí ela fala, pô, gostei. Legal. E aí você vai levando ela para uma reunião, por exemplo. Então, aí é o funil de vendas. Você conversa, na verdade, você vai estreitando. Esse funil seria um estreitamento. Aí você vai meio que afunilando assim para chegar no final do sucesso de tudo, que é a venda em si. Então, é um afunilamento, Exato. é isso? O funil ele é uma conversa comum com estratégia, né? Você conversa com a pessoa para levar ela para resolver o problema que possivelmente ela vai te contar. Como eu já inicio perguntando, e as pessoas gostam de falar sobre si, então ela vai falar, eu tenho medo disso, como é que realmente posso usar isso? Olha, se eu pudesse te mostrar, ou então, se eu pudesse mostrar o que eu faria no seu lugar, seria interessante para você? Aí a pessoa vai se sentir, né? Teve uma conversa, gostou de mim, sentiu que eu não tô ali para vender e tudo mais, eu tô descobrindo, tentando ajudar ela. No final, ela vem para a reunião. Então, se ela fala comigo no 1 a 1, ela passou pelo funil. E isso que me trouxe essa noção que vender menos é vender mais. Porque se tu, de fato, fica tão preocupado com o funil, eu preciso... Essa pessoa que ela é inconsciente. Eu tenho que usar a estratégia X para trazer ela para cá. Agora ela já está aqui no nível 2, no nível 3, e agora ela está chegando aqui, agora finalmente eu vou vender. Meu, você trava. Entendeu? O foco é, trata a pessoa como um ser humano. Normal. E para você ajudar ela, tu sabe que tu precisa falar com ela frente a frente. Você precisa descobrir, de fato, o que ela precisa. Qual que é o medo, qual que é o sonho. E se o teu conhecimento, o teu produto, o teu projeto, sei lá o que você tem para ajudar essa pessoa, é realmente verdadeiro, minimamente é obrigação tua ajudar essa pessoa. Tá? Eu penso assim, se você é um advogado, se é um terapeuta, se você é um mentor e tem conhecimento, é obrigação tua ajudar essas pessoas. Colocar tua mensagem na frente de pessoas que não te conhecem, para que você possa ter uma conversa normal com ela e poder ajudar. É um funil, na verdade, nem existe funil. Só seja você. Só se preocupe, ajuda as pessoas de verdade. E aí você tá aplicando. Gastar energia, né? O que hoje em dia, né, Lu? Acho que, no geral, né? A questão da empatia, a questão de você ter paciência. Às vezes é igual você falou, a gente pode deixar de vender
por ter uma falta de atenção. É igual você falou, às vezes a gente tá lá, eu vendo online, a Lu também, a gente tem esse projeto junto que a gente também faz a venda online, às vezes se a pessoa der um oi, ou uma curtida, ou escrever lá alguma coisa, às vezes uma demora no retorno, às vezes uma falta de atenção, a gente já perdeu ali. Porque realmente o cliente, ele é especial, né? E a gente tem que ter essa noção de que realmente tem que gastar uma energia até chegar lá no final. Mas assim, sem deixar dúvidas. Então, você tem que esclarecer o produto. Assim, o verdadeiro marketing é entender de gente. Não é estratégia, não é funil. É o storytelling, né? Não é ferramenta. É história, né? É entender de gente mesmo. Às vezes você não precisa nem ser bom em história. Você não precisa nem saber contar a melhor história. Não, mas eu falo assim, quando eu falo em história, é que todo mundo tem uma história, né? Então, quando você começa a conversar, às vezes a pessoa é travada. Que nem você mesmo diz, né? Então, quando você começa a fazer com que ela se sinta especial, ali você tá ali tendo uma conversa com ela, né? Uma história, né? Perfeito. Eu acho que ela fica mais à vontade, né? Para mais à poder se vontade. abrir. Isso. E aí vai chegar... É o que a Sara falou, né? Se sentir especial. Sentir especial o quê? É você fazer com que essa pessoa confie em você. É isso. E ali a venda acontece naturalmente. E digital é isso. Né? Se é o algo confiança. que ela precisa, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso comprar isso. Mas aí você vai entender o porquê que ela não precisa, né? Para poder você realmente fazer uma venda ali de algo que ela precisa. Isso é bacana, né? Falar disso. Digital é isso, entendeu? É gerar identificação com o teu público. É gerar pertencimento, confiança, entendeu? E o marketing inspiracional é justamente isso. É parar de empurrar produto. E, de fato, entender as pessoas, né? Entender a necessidade dela, ouvir e entender. Bom, eu consigo realmente ajudar com isso. Ah, eu não consigo, então, beleza. A outra pessoa vai te ajudar. E mostrar que, assim, a dificuldade que ela passa ali, mostrar para ela o benefício que aquilo que ela está comprando vai trazer para a vida dela, né? Eu acho que é isso. Não é você só empurrar, não, isso é bom. Não, mas por quê? O que ele vai trazer, né, de novidade? Quem você se torna andando comigo, comprando de mim? É sobre isso. Não é sobre compre meu produto. Não, é quem a pessoa se torna. Aí ela consegue enxergar isso. Por que às vezes a maioria das pessoas não consegue vender uma mentoria, um produto, um projeto? Porque elas estão mais preocupadas no produto. Meu produto é muito bom. Meu produto eu fiz de não sei lá das quantas. Eu usei material X. Então, ele é muito bom. Aí a pessoa, beleza, tá, produto. Mas e eu? Quem eu me torno? Por que às vezes vai trazer de benefício, né, pra mim? Por que às vezes a pessoa compra uma geladeira, uma máquina de lavar parcelada, mesmo ela estando sem dinheiro, mas não compra a tua mentoria, o teu curso? Porque a percepção de valor que ela tem na geladeira, na máquina, é muito maior do que o teu curso, do que o teu conhecimento. Porque você está mais preocupado no produto e não na pessoa. Então, quando você entende verdadeiramente a pessoa, vê de onde ela veio, o que ela acredita, o que ela não acredita, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual que é a visão de mundo dela, e você conecta isso, você atrai pela crença, não pelo produto, é muito mais poderoso. Fica tudo mais fácil, né? Quando que a coisa flui natural. Percebe isso, você não quer mais parar. Atrair pela crença e não pelo produto. A pessoa se identifica com você. Entendeu? Isso você cria... Show de bola. Poderoso demais. Vamos lá. Quais os erros mais comuns que impedem um negócio de crescer? Como evitá-los? Desafio como falta de foco, estratégia na abordagem ao cliente. Cliente, essa palavra é muito bacana, viu? Cliente. Adoro. Basicamente aí já está a resposta, né? A pergunta já veio com a resposta. Se a pessoa tem medo, ela não tem coragem de oferecer. A gente tem que oferecer o nosso produto, o nosso conhecimento, de certa forma. Então, sim, às vezes as pessoas têm algo muito bom. Geralmente as pessoas, eu descobri isso, as melhores pessoas são as que mais travam. São as que mais têm medo de fazer a diferença. Tá? Então, os principais erros são esses. Você saber que você é bom, que você tem capacidade, mas você não avança. Eu passei muito por isso, mas muito, muito. E às vezes eu passo também. Às vezes eu quero muito fazer uma proposta, né? Eu acho que é não ter medo, né? Acho que manter o foco e ir pra cima, ligar pra né? alguém, fazer uma apresentação bacana. Então, assim, aí vem o medo, vem a insegurança, vem aquele sentimento de impostor, de que você não é bom o suficiente, que você precisa saber mais, entendeu? Então, isso daí trava. Você não precisa saber e nem ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Porque eu descobri algo, que não existe o topo da pirâmide. Não existe você ser o melhor em tudo. Existe você estar em algum lugar da jornada, entendeu? Você está no meio
da jornada, você está começando. Só Sim. que o que você sabe já é o suficiente para ensinar alguém que está um nível atrás. Então, para você que quer ir para o digital, por exemplo, não é o quão bom você é no que você faz. O nível que tu tá já é o suficiente. Você só precisa se permitir, respondendo a pergunta, é se permitir ser o guia de outras pessoas. Tu consegue ajudar outras pessoas que estão um passo atrás. Só se permita. Francisco, show de bola, tá vendo, gente? Fica aí a dica, tá? Se permitam, vamos pra cima que tudo dá certo. Francisco, deixa eu te perguntar, e como que a gente consegue equilibrar aí a autenticidade, né, com a marca pessoal, na criação da marca pessoal? Porque, assim, eu, por exemplo, Patrícia, eu sou expansiva, eu falo com as mãos e papapá. Só que tem situações que realmente aí a gente tem que dar uma equilibrada na coisa, né? Porque senão fica muito assim. Como que a gente consegue? Qual a estratégia que você deixa aí pra galera que tá assistindo? Como que a gente consegue equilibrar? Ser autêntico, né? Não perder a nossa autenticidade e construir uma marca aí forte no mercado. Bom, muito bom, tá? Isso é muito bom. Porque se você tem o seu jeito de ser expansivo, às vezes você não precisa conter isso. Às vezes é esse teu jeito de ser que vai fazer você realmente ter resultado. Chegar lá. Então, o principal foco para você construir, usar a estratégia e a marca pessoal é autoconhecimento. Quem se conhece sai na frente. Quem se conhece entende de fato o que o outro precisa. E aí você usa o teu jeito louco de ser. Você precisa ser um pouco mais reservado, você é. Agora, quem não se conhece, ele não consegue se comportar de acordo com o que está precisando ser. Achar o equilíbrio, né, da situação. Nós temos máscaras sociais que nós usamos em vários lugares diferentes. Você não se comporta do jeito que você está agora na frente do teu filho, na frente do teu esposo, ou na frente da sua mãe. Mas quando você vai num banco, por exemplo, você tem outra personagem. Outra postura, né? Entendeu? Então, a gente precisa estar ciente dessas máscaras sociais que a gente tem e saber usar isso a nosso favor. O problema é, a gente tem isso mesmo não sabendo. Só que tu é tímido quando não precisa ser. Tu quer ser muito pra frente quando não deveria ser. Você precisava ser tímido. Você quer falar demais quando deveria ouvir. Então, saber onde você tá, se conhecer para poder usar você mesmo como estratégia. Então, a principal resposta para isso é autoconhecimento. Quem se conhece sai na frente. Quem se conhece consegue ter as melhores ideias, as melhores soluções. Você consegue acreditar em você mesmo e falar, cara, eu sou criativo, eu consigo resolver isso aqui, eu consigo ajudar, eu consigo... Mas quando você tem dúvida de quem tu é, tudo para você é difícil. Então, autoconhecimento. Já dá um bloqueio, né? Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, ó. Invistam em autoconhecimento. Todo mundo que minimamente queira ganhar dinheiro, ser uma pessoa melhor, conhecer Deus, criar uma empresa, qualquer coisa que seja, invista em autoconhecimento. Sem isso não adianta. E na sua mentoria, você ajuda as pessoas a chegar justamente nesse ponto aí que você está falando, é isso? Exatamente, é autoconhecimento. Primeira coisa que eu faço, não é nem falar assim, ó, vamos começar já a criar conteúdo. Não, peraí, vamos descobrir aqui o que você acredita, o que você não acredita, o que você gosta, o que você não gosta e por quê. Por causa disso, vamos descobrir lá que vem atrás, né? A sua ancestralidade. Por quê? Quando você descobre quem você é, você descobre o que você ama. O que você ama se torna uma ferramenta para você ajudar o teu cliente a enfrentar os desafios e realizar sonhos. Sonhos esses que você já realizou. Por isso que você está à frente. Entendeu? Então, autoconhecimento é tudo. É justamente isso. E não ter medo de ser exemplo para outras pessoas, né? Como você falou, você tem que ser o exemplo, puxa a galera com você e bora pra frente, né? Não é não ter medo. O medo, ele é bom. O medo, ele é maravilhoso. Uma dosezinha. Tá? Aprenda a usar o medo. Não, ele é muito bom, de verdade. Uma dose, porque senão você também se bloqueia e fala, meu Deus, tu tem medo de tudo. Trava, não, né, velho? Acho que é importante, porque é do ser humano. Tá. Quanto maior o medo, maior a tua trava, maior é o teu resultado. Mais você precisa fazer esse negócio. Mas aí você diz por quê? Porque, tipo assim, a gente tá travado e buscar conhecimento para destravar isso que você tá falando. Mas não é conhecimento fora. Entendi. É por dentro. Livro, essas coisas, podcast, live, igreja, sabe? Grupo, não é isso. É dentro, cara. É dentro. É o que a Sara falou, se conhecer, né? Autoconhecimento de dentro para fora, né? As tuas sombras, os teus medos, eles não vêm para te parar. Eles querem te fortalecer. É a sombra que fortalece a luz. Entendeu? Então, quando você tem a luz medo, é maior, né? Entendeu? Ai, gostei. É um pro outro. É um ajudando o outro. Não é que o medo é ruim. O medo, ele é bom. Ele aponta para onde você deve ir. A dúvida, ele aponta que você é bom em fazer escolha, que você não está acostumado a fazer. A procrastinação, ela é boa para mostrar que você, quando você foca, você consegue.
Não é que eu tô procrastinando, ela tá me mostrando que eu preciso focar. É saber usar o medo, na Isso. verdade, né? A seu favor. Exato. Preciso usar isso aí, gente, porque o meu nome já diz. Para e pensa, é só você parar pra pensar. Quem é que tá falando agora? Que parte minha não quer fazer isso aqui? E se ouve, o problema é esse. Existe a escutar-se e ouvir-se. Às vezes você fala, pô, vai lá e faz. Só que você não se ouviu de verdade. Como eu vou fazer? Escutar-se e ouvir-se. E praticar. E outra, não precisa focar em resultado. Faça o seu melhor e solta o resultado. O resultado não tem a ver com você. É consequência do que você está desenvolvendo. Exato. Muito bacana isso aí. É que é muito engraçado você falando de luz. Quando meu pai foi me registrar, então ele ia colocar outro nome, né? Aí um rapaz lá, né, muito amigo dele, falou, não, coloca Luciene, significa luz. Aí. Então eu sou luz, Ah, que gente. chique! Porque eu sou assim, todo lugar que eu vou, pego amizade fácil, né? Tem os meus medos, como o Francisco mesmo falou, acho que todo mundo tem, né, seus Todo mundo, medos. não é possível. Mas eu sou isso, ilumino mesmo. É isso. É sobre isso. Luciene, luz que acende. Vai. Bonito, bonito, bom. Francisco, a próxima pergunta é bem impactante e bacana aí pro pessoal do marketing. Então, quais as tendências que enxerga um futuro no marketing aí de venda? Explica aí pra gente. Sem dúvida nenhuma, é a união da IA com a mentalidade, tá? Por isso que eu falo, primeiro investe em autoconhecimento. Que é autoconhecimento para autodesenvolvimento. As pessoas fazem o contrário, elas querem se desenvolver primeiro E depois se conhece. e buscar autoconhecimento primeiro. E aí autoconhecimento depois. Aí não dá certo, né? Não O dá. negócio embanana tudo, né? Imagina comigo aqui Caminho inverso, né? uma pirâmide. Uma pirâmide, né? Onde está escrito aqui, ó, autodesenvolvimento. Aqui no meio, autoconhecimento. E por último, e dinheiro em cima. O que as pessoas fazem? Elas buscam primeiro desenvolver. Ou elas pulam e vai pro E dinheiro. elas pulam depois. Elas não querem saber do autoconhecimento. Elas Pular, querem se peraí, deixa eu desenvolver. pegar. É o avesso, é o avesso. Então elas querem se desenvolver. Por exemplo, eu preciso aprender uma habilidade de marcenaria. Eu preciso aprender a habilidade de, sei lá, carregar caixa, de montar um negócio aqui. Então eu vou me desenvolver. Mas eu não me conheço. Eu não sei se é isso exatamente que eu quero. Uhum. Depois que eu me desenvolvo, eu quero o quê? Dinheiro. Aí eu pulo o autoconhecimento. As etapas, Quero ir né? pro topo. E aí você passa uma vida inteira buscando dinheiro. Só que você não tem o autoconhecimento, inteligência emocional, espiritual, para resolver na hora que você não consegue o dinheiro. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, não quer mais saber da vida. Colapso, né? Porque a primeira coisa é autoconhecimento. Para depois autodesenvolvimento e o topo, sim, você consegue o dinheiro. Porque se você não conseguir dinheiro, você tem autoconhecimento, que é a base. E ninguém tira de você. Ninguém tira. Então o foco é isso. Usar o autoconhecimento com a inteligência artificial, com a tecnologia. Porque quem não usar isso aqui vai ficar para trás, não tem como. A tecnologia não tem como tirar mais ela. Quanto mais, ou seja, quanto mais você negligenciar isso, mais para trás você vai ficar. Você precisa dominar. Não é que a inteligência artificial vai tomar o teu emprego. Na verdade, ela veio para te dar mais tranquilidade. Por exemplo, vamos pegar um médico, por exemplo. O cara precisa fazer uma porrada de exame, um monte de coisa para descobrir o que você está passando. Ele usa a tecnologia, coloca você numa luz aqui, numa câmera, que identifica rapidamente o que você tem, e ele consegue te dar o diagnóstico, e depois ainda bate um papo com você. Olha, vamos conversar aqui agora. Exatamente. O Ainda que ele precisa fez? do ser humano, né? Ali para dar continuidade no que a Entendeu? IA ajudou, né? Exato. O que ele fez? Resolveu o teu problema muito mais rápido e teve tempo para trocar uma ideia com o cliente, com o paciente, com a pessoa. Ele pode ir embora muito mais rápido para casa dele, passar um momento com a família, porque ele usou a tecnologia, a inteligência artificial, que seja. Então, tudo que está acontecendo é bom. É saber usar da forma correta. Aí a palavra mesmo diz, tudo é bom. Se teu olhar é puro, o teu corpo inteiro é puro. Então, como é que você está olhando para as coisas? Exatamente. Acho que é se abrir para novidade também, né? Eu não sou muito da tecnologia. Apesar do meu esposo trabalhar em TI, ele puxa minha orelha porque ele quer que eu me atualize. E realmente eu tinha esses bloqueios. Eu entendi que, assim, não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, sabe? Então, é uma agenda, às vezes, no celular.
você pode usar para te ajudar. É igual você falou, a IA, às vezes você tem uma dificuldade para montar um texto, uma linha de raciocínio. Não é que ela vai fazer para você, às vezes ela até pode te ajudar nesse sentido, mas assim, é te dar uma luz, né? Te clarear. Às vezes, eu não sei fazer uma planilha no Excel. Como que você pode me ajudar? Ela vai lá te dar uma instrução direcionada. Então, acho que é se abrir para esse universo novo também que tá rolando aí com a tecnologia. Tem um segredo muito importante, tá? Se você usar a IA, de fato, só para ela te dar o que você realmente precisa, aí você se torna ainda mais imbecil. É verdade. E dependente dela, né? Porque você não vai saber fazer nada. Ela que tá fazendo tudo, dela, né? Então, você tem que usar ela de forma correta. Fazer ela te questionar. Não é te dar tudo pronto. Olha, eu tô pensando nisso aqui. Me faça perguntas de por que eu cheguei nesse pensamento, nessa mentalidade e como eu posso melhorar isso aqui. Mas não me dê pronto. Eu faço assim, não me dê nada pronto. Me faça questionar, ou meditar, ou ficar um momento sozinho. Existe algum tipo de música ou de momento que eu preciso me aprofundar nesse conhecimento que eu tive agora? Então, ela vem e me dá isso. E ela indica também lugares, né? Porque, assim, igual o pessoal que estuda inglês, alemão, sei lá, outras línguas também, ela é muito boa. Eu tava escutando sobre isso. Porque, justamente, assim, vê se esse texto aqui tá coerente. O que você acha que eu posso estudar? O que não ficou legal no final da conversa? Você perguntar para ela, o que eu posso melhorar? Acho que é mais ou menos o que você tinha falado da vendas, né? É buscar ela para te auxiliar, para você melhorar aquilo que você tá buscando ali, né? Perfeito. É isso aí. Gente, lembrando que a Patrícia, complementando, ela tá sendo modesta, tá? Que ela sabe fazer muita coisa, viu? Tô aprendendo, tô entrando na novidade. Tá escondendo aí. Tá escondendo ouro. Tá escondendo não é, ouro. sabe o que é? Eu acho Mas que assim... ela sabe muita coisa. E assim, ela tem aprendido muita coisa também, né, Paty? Com o programa, né? Eu acho que assim... Tem desbravado tudo isso aí. O que a Lu tá falando, acho que para todo mundo que tá assistindo aí também já passou por isso. Essa semana eu até tava conversando sobre isso. A nossa geração passou por uma transição, assim... Eu sou da época do orelhão com a ficha. Então, né, não vou falar a minha idade aí, mas já entreguei. Então, a gente viu essa questão de não ter a tecnologia... Aí chegou a tecnologia e aí a gente tem que aprender a usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, a gente é essa geração meio assim, nessa transição que não tinha nada, né? Aí chegou os aparelhos celulares, e aí chegou a internet, aí chegou as redes sociais. Então, assim, a gente tá nesse movimento. Então, às vezes eu me travo um pouco porque eu sou muito do papel, sou muito de anotar, mas porque foi até certo ponto o que eu sabia fazer, né? Mas eu também entendo que é como o Francisco tá falando, que a gente tem que se abrir para as novidades, né? Vai lá, usa, pede lá, se você não sabe, pede para alguém te ajudar, baixa lá a inteligência artificial, faz um teste, né? Tipo, olha, eu quero fazer uma receita aqui na minha casa. Como que você acha que eu tenho frango, eu tenho uma cenoura, sei lá, e eu tenho ovos? O que você acha que eu posso fazer aqui uma janta saudável para ajudar em casa? Então, assim, às vezes a gente se limita a achar que ela é uma coisa ruim e tal, mas ela te ajuda tanto, que é só você ir lá provar para saber. Né? Eu acredito que é mais ou menos isso. Então, não se bloqueie, se abra mesmo. E é isso. Busca lá que você vai conseguir alcançar. Galera, vamos lá, que o papo tá acabando, senão a gente... É o que eu falo sempre, né? A gente conversa. Eu já queria uns 3 programas aí em um só. Mas vamos lá para a última pergunta aí, Francisco. Deixa eu te perguntar, como que a gente que tem um produto ou serviço, a gente consegue melhor, assim, achar um público-alvo para ser mais assertivo aí O que a gente pode fazer? Tipo assim, hoje eu vendo, sei lá, chinelos, cangas, não sei. Tô dando uma ideia aqui, mas assim, hoje eu tenho um produto X, um serviço X. Como que eu faço para alcançar melhor aí meu público-alvo? Muito bom. Essa pergunta, de novo, né? Ela volta para você mesmo. Quem que é o teu melhor cliente? É o teu eu do passado. É você um passo atrás. Quem são as pessoas que mais precisam do que você tem hoje? São as pessoas que estão um nível atrás. Ou seja, se tu resolveu algumas dores, você conseguiu vender, você montou esse produto hoje e ele te trouxe alguma transformação... Se você olhar para trás, tem pessoas querendo criar a mesma coisa. Então, você vai conseguir atender melhor essas pessoas. Você tem um passo à frente. Não é que você não consegue ajudar quem está um nível acima também. Claro que consegue. Tem gente que está lá em cima, só que ele precisa fazer algum ajuste. Entendi. Alguma coisa simples. Então, você precisa se permitir também ajudar pessoas que têm um nível de conhecimento maior, um nível financeiro maior. Mas o teu melhor cliente é quem está um nível atrás. É a Patrícia um nível atrás. É eu um nível atrás. É a Luciene um passo atrás. Certo. É você olhar para você, quais eram minhas dores? Quais eram minhas dúvidas? Isso se torna tema de conteúdo pro teu Instagram, pra tua rede social. Olha, eu lembro muito bem quando eu iniciei a criar conteúdo e eu tremia, eu tinha vergonha. Só que hoje, de tanto treino, eu consegui. Se eu criar um vídeo assim, quem tá tentando vai se identificar. Caraca, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, quando você olha para você... e tem essa autenticidade, você não precisa nem pensar em criar conteúdo. Porque o conteúdo não se cria, se vive.
Já existe dentro de você. É que às vezes a gente quer falar bonito demais. A gente quer caçar a melhor Verdade. fala. Mas o conteúdo já tá aqui. É olhar para trás e pensar o que eu mais tinha, qual era a minha maior dificuldade. Se eu quero ajudar as pessoas, eu vou ajudar no quê? Na dificuldade, nos desafios, nas dores. Só que se eu falar só pra frente, eu não conheço a próxima versão minha ainda. Como é que eu vou ficar falando? Quero vender para um público muito maior ainda. Não, eu preciso vender para quem tá aqui, para quem tá no mesmo nível. Quais são as dores dele? A mesma que a minha. Simples assim. Então, para você fortalecer sua marca, olha para você. Transmite isso com clareza. Conta suas vulnerabilidades, seus medos. Hoje, o que mais vende de verdade é a vulnerabilidade. E é o que as pessoas mais têm medo de mostrar. Um cabelo fora do lugar, a falta de uma maquiagem, o cenário não é tão legal, entendeu? Será que se eu falar isso aqui vão discordar? Meu, é a tua verdade? Então, abre isso. Conta isso. Eu fiz o vídeo, eu vendendo meia na rua. Eu cheguei dentro do meu carro, gravei vídeo, eu não tinha lugar para ficar, eu morei no meu carro. Mostrei tudo isso e no final eu palestrando no palco, fazendo a mentoria, ajudando as pessoas. Só esse vídeo me trouxe mais de 5 clientes. Uau. As pessoas mandavam uma mensagem, cara, que bacana, vi teu vídeo. E tá lá até hoje, eu fixei ele lá como resultado. Então as pessoas ouvem e falam, meu, se tu conseguiu, eu também consigo. O cara que saiu lá da balada, postei foto minha de balada, com carro rebaixado e som. Aí depois eu estudando, eu só de Sua short transição toda. e meia, sentado na mesinha, assim, com um computadorzinho aqui, não tinha nada, assim, sabe? A mesinha, paredinha pintada de azul ali. Depois eu vendendo meia, depois eu dormindo no carro, depois eu palestrando, fazendo mentoria, não sei o quê. A galera, pô... E aí se eu tenho vergonha de mostrar isso? E de contar que eu vim de meia? De contar que eu dormi no meu carro? Que eu quase desisti, que eu entrei quase em depressão, essas coisas. De aparecer às vezes com o cabelo bagunçado, às vezes eu não tô afim de gravar conteúdo. Falar, cara, não tô afim de gravar conteúdo. E aí, você também já passou por isso? Francisco, queria complementar aqui. Eu sei que não está muito na pauta, mas eu sei que tem muito empreendedor aí que está começando, não tem condições de investir numa mentoria. E eu vejo muito isso. Eu até estava comentando com a doutora Patrícia. Todo mundo merece uma oportunidade. E na maioria das vezes, você vê que a pessoa não tem condições de pagar aquela mentoria, mas ela tem o desejo de fazer. Fala pra gente se você facilita os valores, como que funciona, porque o pessoal pergunta muito, né? E a gente vê que tem gente que só quer ganhar dinheiro. Felizmente, tem muito mentor aí, vamos e convenhamos, que o negócio deles é ganhar dinheiro e não ajudar outras pessoas que estão começando. E eu sempre falo, gente, quem está começando, todo mundo começou um dia e todo mundo merece uma oportunidade. Essa pergunta é muito boa, tá? Porque é aquilo que eu te falei antes. Antes de você vender, você precisa primeiro entender a pessoa. O que você acredita? Você quer realmente fazer isso aqui? Aquilo que você vê no mundo, o que o mundo precisa, que você realmente consegue transformar, você consegue mudar. Tem a ver com o que eu falo? Porque se você fazer esse investimento aqui e você não conseguir, não é o negócio que você ama, não é algo que você acredita, não compensa. Entendeu? E eu não quero me sentir culpado de ter levado você para um lugar que você mesmo não sente que é capaz. Porque às vezes a pessoa entra no mentor acreditando no mentor. E o mentor, fila da mãe, sustenta isso. Vem comigo que... Entendeu? É interessante? Cara, mas primeiro, entende a pessoa. Você acredita nisso aqui mesmo? Então, na verdade, você tem toda essa conversa primeiro com a pessoa para entender certeza. se é o momento dela aquilo ali. Com certeza. E se a pessoa tiver dúvida, eu deixo no final. Olha, o que eu vou te apresentar aqui, você tem total liberdade de, no final, a opinião é só tua. Tá? Se não for o teu momento, não aplica. Se não for o teu momento, não faz. Porque não é para você agora. Pode ser futuramente. Mas aí você apresenta. Lógico, você precisa apresentar. Quanto mais você apresenta, melhor a tua comunicação, a tua abordagem. Você conversa com a pessoa depois. E aí, o que você acha que faltou, por exemplo? Para me melhorar a minha abordagem, a minha comunicação. A pessoa ela não vai comprar o teu produto, ela vai comprar você, cara. A história, né? Ali, tudo pessoas que tem, não né? compram produto, elas querem comprar você. Se você vende produto, você é um filho da mãe. Não venda produto. Venda a próxima versão da pessoa. Venda uma transformação, cara. Para de vender produto, entendeu? Conta uma história. As pessoas... Por quê? Para você vender produto, você precisa contar uma história. As pessoas querem ouvir história. Por isso que é interessante conhecer a Lu, conhecer a Patrícia. E a gente gosta do quê? De ouvir história. Sim. Então, isso aqui já é um insight para quem quer vender alguma coisa. Venda histórias. Faça a pessoa se conectar com você.
Seja de fato, entenda ela de verdade e venda você. Fala que ela vai andar com você, ela vai correr com você, ela vai voar com você. Mas de verdade. De verdade. Se for só pra vender, não venda. Pior coisa que tem. Ser sincero, né? Vir de coração. E aí, a sua pergunta, né? Existe forma de ajudar? Lógico, né? Pode parcelar, pode fazer entrada, pode fazer várias maneiras, entendeu? A pessoa realmente quer, ela acredita nisso aqui. Por que não facilitar, então? E você precisa vender, não precisa ter medo. Porque se você não vende, você não consegue financiar a tua missão, o teu propósito, a tua jornada. Você precisa de dinheiro para poder viajar para um lugar e alcançar mais pessoas, entendeu? Sim, com certeza. Então, é se valorizar, ajudar, se de fato a pessoa entender o que é, e se comprometer e ir até o final. Galera, você viu que bacana? É isso. Gente, a dica tá aí. Que vocês tenham curtido muito a informação que a gente trouxe. Francisco, obrigado por você ter compartilhado com a gente todo esse seu conhecimento. Com certeza que a galera aí absorveu, tirou alguma dica bacana aí para impulsionar as vendas, a comunicação. Então, acho que o intuito hoje foi esse. Falar pra galera que é isso. A gente tem que ir pra frente, não pode ter medo. Na verdade, pode ter o medo, né? Saber usar o medo aí ao seu favor, né? Não ter receio se você não tem as ferramentas adequadas. Comece com o que você tem e depois aos pouquinhos você vai melhorando, buscando conhecimento e pessoas que possam te ajudar aí, tá? Como o Francisco falou, ele tem essa parte aí da mentoria, eu tenho certeza que vocês amaram e já querem passar lá com ele, tá? A gente vai deixar o @ lá embaixo na descrição também para quem quiser, é @Francisco Specter, né? Eu acho que é isso. Mas a gente vai deixar de qualquer forma aí na descrição, então você que você que teve aí interesse, entra lá no Instagram, já segue ele também para acompanhar o trabalho dele, já vê lá o vídeo das meias, da transição, que eu fiquei curiosa, já vou lá dar uma olhadinha e conhecer também melhor. Francisco, muito obrigado por ter partilhado todo esse conhecimento com a gente, gratidão mesmo, que Deus abençoe muito o teu caminho, que te dê muito sucesso, que te abra muitas portas e também traga o financeiro, né? Não vamos ser hipócritas, que o dinheiro também é bom. Tem que prosperar, né? Prosperar sempre, né? Sempre, sempre. Deus é próspero, cara. Deus é o reino. Não existe falta no reino. Então, se o reino existe dentro de você de verdade, você merece prosperar. Eu mereço prosperar. Todo mundo aqui. Todo mundo merece. Merece, entendeu? Muito obrigado, Francisco, por mais um programa aqui, gente. Vamos encerrando por aqui, né? Quero agradecer aí todo o pessoal, né, que nos ajudou, da equipe do Politicano. E agradecer a doutora Patrícia pela parceria maravilhosa que a gente tá nessa jornada aí, não é de hoje. Né? A gente começou faz pouco tempo aqui no Conexão que Cura, mas a gente já tem uma jornada aí grande, né? Uma caminhada aí longa. Gratidão, Francisco, por aceitar nosso convite e tá partilhando aqui de tudo isso aí que ele faz, né, gente? Que não dá nem para falar tudo, porque é muita coisa. O rapaz ali é preparado. E é isso, gente. Gratidão a todos aí. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Canadá em peso, gente. Gratidão. Show. Gente, recebi muito feedback. Pessoal aí da Índia. E todos os brasileiros, São Paulo em peso aí, gratidão, gente, de coração. Continue aí se inscrevendo, assistindo nosso programa, acompanhando. Temos muita coisa aí para mostrar para vocês ainda. Além de tudo isso, gente, tem o sorteio. E só vai ganhar quem participa. Quem participar vai ter aí mais chance de ganhar aí o sorteio do Conexão que Cura, né, doutora Patrícia? Exatamente. E na segunda-feira é o mesmo esquema, tá? Você se inscreve aí embaixo, conforme as regras que eu falei. E aí, na segunda-feira, a gente aparece lá e fala quem foi o ganhador aí desse Pix topzera, tá, galera? Como o Francisco falou, sem Deus no coração, eu creio muito nisso, todos nós aqui, que sem Deus não adianta, tá? Então, é isso, galera. A gente não levanta bandeira de religiosidade, mas a gente crê muito que Deus tá à frente de tudo. Se você se agarrar com Ele, você consegue tudo. Vamos lá para a cápsula da mensagem da semana até a semana que vem. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías 40, 29. Então, é isso. Se você está se sentindo cansado, está meio com aquela tristeza, sem saber o que fazer, primeiramente, se agarra com Deus, reforça a sua fé, que Ele não vai deixar faltar nada na tua vida, galera. Obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, Gratidão, gente. Até a próxima. Precisa de um momento só seu? No Spa Sensação você encontra tudo para renovar o seu corpo e a sua mente. Depilação a laser, massagens relaxantes, criolipólise, spa detox, com diversos tratamentos faciais e corporais que revelam a sua melhor versão.
Agende agora e sinta a transformação. 11 99176 1285.